No programa de hoje, vamos mostrar práticas que podem estimular o cérebro. Esse órgão é responsável pelo controle das atividades corporais e ainda abriga nossa memória, pensamentos e lembranças. Vamos ver. Você é bom de memória? Hoje a vida é muito corrida, é muita coisa, é muita informação, né? Que a gente tem direito de muita informação, então fica difícil mesmo a gente lembrar de tudo. Você lembra o que você almoçou quinta-feira? Quinta-feira? Não vale inventar. Vamos buscar aqui. Lembro. E você lembra a data de aniversário da sua mãe? Lembro a data de aniversário. Você fez uma pergunta para me encurralar agora, né? Ah, beleza. Não lembro. Compromisso, estresse, trabalho. Mas o compromisso, né? Comprometimento do dia a dia, correria, acaba dificultando para a gente lembrar das coisas. Você é boa de memória? Mais ou menos. Você lembra o que você almoçou quarta-feira? Não. Você lembra a data de aniversário da sua mãe ou do seu pai? Não. Você sabe que roupa você vestiu ontem? Sei, uniforme do meu trabalho. Por isso, Só né? foi isso. Fazer exercícios físicos frequentemente não ajuda apenas a emagrecer, mas também a melhorar a memória. Atividade física melhora a oxigenação do cérebro. Ao melhorar a circulação, ela tende a melhorar vários outros fatores, como por exemplo, a pessoa melhora o raciocínio, como você já comentou, ela melhora a capacidade de aprendizagem, por ela melhorar também os disparos que o cérebro manda para o músculo através dos neurônios. Essa capacidade aumentada de sinapses promovem para a pessoa como é que eu posso explicar? Uma facilidade para ela aprender novos movimentos, porque o corpo já está mais ativado. Pode ser tanto para a parte prática quanto para a parte cognitiva. Raciocínio no dia a dia, contas simples, a memória, como já foi citado, tudo fica otimizado. Então tem vários benefícios, como também no caso vamos colocar doenças como o Alzheimer, como o próprio Parkinson, que tende a ter comprometimento dos neurônios. A atividade física vai tentar minimizar esses efeitos. Vera e Maria fazem atividades físicas regularmente e confirmam que pequenas ações do dia a dia são fundamentais para deixar a memória mais potente. Eu estou mais atenta, esqueço menos, então a atividade física é fundamental para o corpo em geral e principalmente para a mente. Saúde, memorização, foi muito bom, disciplina. Além dos exercícios físicos, atividades que exigem concentração e um raciocínio rápido são grandes aliadas da memória. Uma delas, o xadrez. Foi pensando assim que o Júlio desenvolveu um projeto com o objetivo de divulgar o xadrez como ferramenta para o desenvolvimento intelectual de crianças e adolescentes. O xadrez por trabalhar toda a parte cognitiva, memória, atenção, concentração, percepção, ajuda muito no dia a dia. E a memória no xadrez ela é trabalhada. A memória recente, que você tem que lembrar como as peças andam, e você tem que buscar na sua mente alguma jogada que você já conhece. Então você tem que comparar uma situação antiga com uma nova, que para a vida também é muito importante, né? Você não ficar cometendo sempre o mesmo erro. Você vai na sua memória e falar, aquela vez eu tomei tal atitude, deu tudo errado, né? Então eu preciso não repetir esse erro. Quem pratica comprova que os resultados são benéficos independentemente da idade. O xadrez ele traz elementos de concentração, de memória, vários tipos de memória, tomada de decisão, a sociabilidade que o xadrez proporciona também, você está interagindo com pessoas, né? Você sentiu diferença depois que você começou a jogar xadrez nos seus estudos? Senti, claro, minhas notas ficaram melhores, o xadrez melhora a inteligência, né? Desenvolve o conhecimento, né? Ai, gracinha. Eu nunca joguei xadrez, gente. Olha que absurdo. Tem que jogar xadrez, aprender. Alguém me ensina xadrez? Eu estou recebendo hoje o neurologista Leonardo Maciel. Não veio aqui me ensinar a jogar xadrez, mas ele vem nos ensinar agora como nós podemos estimular o cérebro, qual a importância de estimular o cérebro para a gente ter essa saúde aí mental que a gente deseja por muito mais tempo. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo bem, Márcia. Obrigada por ter vindo. Prazer. Prazer ter você. Realmente, o nosso cérebro é uma das partes mais complexas que a gente tem no nosso corpo, né, doutor Leonardo? Sim, existe até livros que falam 100 bilhões de neurônios ou mais neurônios do que estrelas no céu. Então, é o órgão mais complexo, né?
um dos mais importantes e a gente deve preservá-lo com certeza. Quais seriam as últimas, digamos assim, descobertas ou que a ciência traz, não as últimas agora recentes desse ano, mas que anos atrás não se sabia, hoje já se sabe, já se consegue estudar, já se consegue entender um pouco mais toda essa complexidade? Essa preservação do cérebro, né? E é desse ano algumas dessas descobertas realmente, que você deve fazer um conjunto de ações para preservar o seu cérebro. Entre elas, essas atividades, mas a prevenção primária, né? Prevenir as doenças comuns que afetam o cérebro, o coração, como hipertensão arterial, diabetes, tabagismo, evitar tabagismo, etilismo, né? O consumo excessivo de álcool, assim como praticar atividades físicas, como nós vimos na reportagem, e também uma alimentação saudável, né? Existem alguns estudos bem recentes que falam a respeito de coisas que a gente não havia pensado. Uma delas é propósito de vida, a pessoa ter propósito na vida. Então, algumas perguntas que a gente se faz, né? Eu planejo o meu futuro, eu atuo para planejar o meu futuro. Essas perguntas, né, que eu faço, e se eu realizo isso, ou se eu acho que minha vida não tem muito sentido, se eu estou ficando numa rotina, esse propósito de vida parece que protege o nosso funcionamento cerebral. Interessante. É exatamente o contrário daquela música famosa Deixa a Vida Me Levar, Exatamente. né? Quer dizer, não é para a gente deixar a vida levar a gente. De a forma gente nenhuma. tem que ter um alvo e conduzir a nossa vida para chegar àquele alvo. A gente vê, por exemplo, os atletas, a gente pode dar esse exemplo, né? Os atletas, ano que vem, está aí, né, as Olimpíadas aqui no Brasil, e a gente vê que o atleta ele tem um alvo e ele se empenha, ele se esforça, ele se dedica para alcançar aquele alvo e sempre superar quando ele já alcançou. Isso faz com que ele não pare, né? Parece que o organismo está sempre ali em movimento em função daquele alvo. Então é muito interessante você dizer isso, ou as descobertas, né, ensinarem isso para a gente, que as pessoas que vivem a vida ao léu, apesar de você ter um apelido de Léo, com certeza, né? Com certeza. Não vivendo a vida nesse léu, mas vivendo a vida, né, sem rumo, sem objetividade, sem um alvo mesmo para conquistar. Parece que o cérebro fica preguiçoso, a gente pode dizer isso leigamente dizendo? Pode. Existe o que a gente chama de zona de conforto, né? Foram feitos alguns trabalhos com actígrafo, por exemplo, trabalhos científicos. Actígrafo é um aparelho que você coloca na pessoa, geralmente no pulso, parecendo um relógio, e você mede a movimentação da pessoa. As atividades, né? Seriam assim, Quanto ela se desloca durante o dia. Você não consegue falar o que ele fez, a não ser que faça um diário, mas quanto ele se movimenta durante o dia. E mais ou menos nós fizemos algumas zonas de atuação dessa pessoa. Então, se a pessoa fica mais no quarto, televisão, computador, tablet, celular. Não, ela fica no quintal da casa. Não, ela sai para a sua vizinhança. Não, ela sai da sua cidade. Quanto mais ela vai variar esse espectro de ação dela, mais proteção cerebral parece haver. Interessante. Eu li uma matéria também até sobre mudar a rotina, doutor Leonardo, é verdade? Por exemplo, você vai todo dia para o trabalho pelo mesmo trajeto. É interessante, é uma atividade cerebral, a gente mudar o trajeto, eu inverter, eu ir passar por outro lugar, para que eu não fique ali no piloto automático, digamos assim? É interessante você fazer isso, pegar um caminho diferente. Nós não estamos falando de pegar um caminho muito mais longo, com engarrafamento, mas pegar um caminho diferente, alternativo. E nessa atuação, né, de você sair de casa, você tentar fazer coisas diferentes, né? Então, muita gente já ouviu falar, né? Eu abro a porta com a mão direita, eu vou abrir com a esquerda, né? Eu vou usar o relógio na mão direita em vez da esquerda. Então, mudar um pouco... Eu também uso na direita. Sim. Quando uso? Eu uso na esquerda. Ah, e você está variando, então. Eu estou variando. Que bom, estou dando um exemplo. Exatamente. E você mudar essa rotina do dia a dia, ele parece que isso também estimula o cérebro de alguma forma. É verdade, porque o que a gente pensa, né? A gente que não estudou isso, mas a gente pensa, pelo menos eu penso particularmente, eu procuro fazer isso, porque da minha casa, e nesse exemplo do tráfego, né? Eu tenho 3, 4 opções que não varia muito no tempo nem na distância.
E eu gosto de variar também, eu gosto de passar por lugares diferentes porque eu acabo me cansando também de passar pelo mesmo lugar. E a impressão que eu tenho é essa, que quando você muda, você sai um pouco dessa zona de conforto que você disse, né? Então, peraí, agora eu tenho que prestar um pouco mais atenção. E tudo que a gente vai fazer, né, se a gente puder ter um pouco mais, um pouco de diferença, né? Talvez isso faça com que a gente trabalhe um pouco mais nossa atividade cerebral. Isso estimula áreas diferentes do cérebro e chama a sua atenção. Quer dizer, eu costumo falar para os meus pacientes, para você ter memória, você precisa de atenção. E é um ponto fundamental. É verdade, a gente até estava vendo na matéria, né, a menina falando que não sabia o aniversário do pai, nem da mãe, e a gente brincando aqui, puxa, isso não é falta de memória, isso é falta de interesse. A memória, ela tem a ver também com o interesse, doutor Leonardo. Se eu me interesso por algum assunto, eu vou prestar atenção e eu vou memorizar? Tem. Toda a nossa arquitetura de memória, que não é exatamente num lugar só, mas em alguns lugares mais importantes, né? Ela também é ligada numa área, no sistema límbico, que é uma área de vontade, né? Que mexe com a nossa libido, com o nosso interesse. E isso faz com que, por exemplo, você grave mais eventos que são importantes, tanto do ponto de vista bom quanto do ponto de vista ruim, uma morte, a data da morte de alguém, a data do aniversário de alguém, e essa diferença de não gravar eventos corriqueiros da rotina. E aí uma das queixas das pessoas, eu tenho esquecido. Verdade. A gente, infelizmente, de vez em quando vê aquele acontecimento do pai ou a mãe deixar a criança dentro do carro, porque mudou a rotina. Como que funciona isso? A gente sempre ouve um neurologista, alguém falando quando acontece essa tragédia, que é algo inexplicável, né? A gente não consegue nem entender o que sente um pai, uma mãe, que acontece isso, né? Vai para todos os dias, mesmo lugar, e um dia vai levar a filha e etc, e acaba esquecendo a filhinha, o filhinho dentro do carro. O que funciona ali? Realmente é isso? Ele saiu da rotina, ele não prestou atenção? Todas essas reportagens que foram feitas com esses pais que aconteceram isso, geralmente apontava para um dos fatores, inclusive, de preservação da nossa cognição, da nossa memória, que é a questão da ansiedade. A gente chama de neuroticismo, quer dizer, a tendência da pessoa estar à beira de algum problema psicológico. Mais do que a rotina, eu acho que nesse aspecto, eu acho que a questão da ansiedade, da preocupação, do estresse do dia a dia, leva as pessoas a cometerem esses esquecimentos tão graves. Tão graves, é verdade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui da telespectadora, porque eu estou falando para você que nessa quarta-feira a gente está ao vivo. Se você tem alguma pergunta, já estão chegando comentários aqui. Pergunta 3209-3301 ou e-mail semprefeliz@redsuper.com.br. Doutor Leonardo, a Rafaela, ela diz o seguinte: olá, estou tendo perdas de memórias a ponto de conversar algo com uma pessoa e depois não me recordar de nada. Tenho uma rotina pesada de estudos que me toma muito e eu não consigo dormir, poucas horas de sono, não faço exercícios. Qual a recomendação? Uma das recomendações que eu falo para os meus pacientes você está com fome, comer, sede, beber, sono, dormir. E uma das maiores causas de perda de memória são distúrbios do sono. Principalmente apneia do sono, né, sono fragmentado. Já existem trabalhos científicos sérios, bem controlados, que falam que o risco até de Alzheimer, que é uma doença particularmente mais grave e bem prevalente, é maior naquelas pessoas que têm um sono fragmentado. Então, para a Rafaela, né, eu diria que ela tem que dormir. Então, falar, eu sei que é fácil, fazer é difícil, mas eu digo para ela, Rafaela, tente programar sua vida para você poder dormir, né, mais e dormir bem, porque a quantidade de sono, a minha subespecialidade é medicina do sono, mas a quantidade de sono não quer dizer um sono de qualidade. Verdade. Bom, então, vou convidar você para
ajudar a gente aqui a alguns exercícios, o que a gente pode fazer para estimular mais as atividades cerebrais, nossas atividades cerebrais. Você trouxe algumas coisas aqui para a gente, né? Uns brinquedos. Então vamos brincar. A primeira coisa que a gente pode fazer seria passar para cá, né? Sim, melhor. Seria a gente treinar nossa memória no sentido de tentar fazer coisas diferentes ou, junto com as coisas que eu faço no dia a dia, acrescentar alguma coisa. Por exemplo, eu aprendi uma palavra nova. Eu sei o que significa essa palavra, eu vou anotar, eu vou tentar usar essa palavra no meu dia a dia. Né? Eu não sei o significado dessa palavra, então eu vou procurar o significado dessa palavra. Né? Então eu vou te pedir para escrever uma palavra aqui, qualquer palavra. Eu? Cadê o pincel? Aqui, sim. Ah, tá. Qualquer palavra? Qualquer palavra. Ai, Jesus. Já falou uma. Jesus está ali. Uma coisa, não tem nada a ver, me ocorreu aqui, então vou fazer essa palavra aqui. Não sei nem por que isso aqui veio na minha... E agora você vai escrever mais 2 palavras que começam com a mesma letra. E agora eu vou escrever umas palavras, tá? Você vê que como é que o cérebro trabalha, né? Condomínio e casa, né? Tem relação. Tem relação, né? Costura, mais ou menos. Não, né? eu ia pôr comida, mas ia ficar tão tudo igual que eu falei, deixa eu mudar meu cérebro. Exatamente. Condomínio, casa, comida, é isso que é tudo, né? Tudo praticamente no mesmo ambiente. Agora nós vamos fazer diferente, né? Eu vou escrever outras palavras, né? A letra não é tão de médico, tá? É um pouco, mas dá para entender. Pode ler? Pode, sim. Tijolo, caneca, vestido. Repete. Tijolo, caneca, vestido. Sem olhar. Tijolo, caneca, vestido. Essa é a primeira memória que a gente tem, a memória imediata. É uma memória que a gente diz uma memória de procedimento, né? Eu te falo um número, eu te falo uma palavra, te falo um endereço, você guarda, né? Só que eu vou te perguntar daqui a pouco. Tá. Aí, gente, dá uma cola aí no ponto, hein? Não. Bárbara vai me dar uma cola, que não, dá a cola não. Então, essas são uma das coisas que a gente pode fazer em casa, né? Um quadro simples, ou um papel, anotar umas palavras e falar, eu quero lembrar dessas palavras daqui a pouco, né? E ver se eu lembro dessas palavras, né? A outra que a gente pode fazer é começar a fazer contas, né? Existe uma conta que a gente faz para fazer um teste neurológico, né? Só que a gente faz ao contrário, né? Então, 100 menos 7. 93. 93. 93. Menos 7. 86, 5. 3 menos 7, 6. A primeira impressão é que geralmente acerta. Menos 7. 73. Não, 6 menos 7, 9. 9. Não tem problema, isso... Estou aqui já nervosa. Menos 7. 72. E menos 7. 65. Isso. Tá vendo? Sua memória... Não sou tão ruim de matemática. Isso é cálculo e atenção, né? E um outro teste que a gente pode fazer, e aí eu falo até para as famílias, quando está com dúvida, quando, por exemplo, um idoso ou uma pessoa tem algum problema de memória, ela acha que está com problema de memória, hoje em dia, nessa era tão digital, né, é fazer um relógio. Então, desenhar um vidro de relógio, depois pede para a pessoa, quer fazer? Então, um vidro grande, e distribuir os números como no relógio. Isso aqui para a casa da minha filha Larissa dessa semana, de ontem, na verdade. 6, 3, Eu tento ensinar para o Pedro e para o Rafael, mas é tudo digital. Pois é. É porque ela tinha prova e eu estava estudando com ela para a prova. 10, 11. Aí ia cair. E aí eu estava ajudando ela a estudar. E aí eu vou te falar um horário para você marcar. 10 e 10, por exemplo. É o famoso, né? Famoso. Menor, maior. Isso.
Quer dizer, isso aqui a gente pode dar pontos para a pessoa, né? A forma mais simples de pontuar, tem vários tipos de pontuação, mas a forma mais simples de pontuar é em 5. Então, se ela consegue desenhar um círculo, 1 ponto. Se ela consegue distribuir, né, os números nesse círculo de maneira ordenada, mais 1 ponto, né? E se ela ordena, né, os números certos, né, de 1 a 12, outro ponto, né? E os ponteiros das horas e dos minutos, né? Ela Ele consegue... ficou feio lá na imagem, disse só fazer uma estética. Praticamente um relógio médico. Você viu? Relógio médico mesmo. E aí, os ponteiros das horas e minutos, 1 ponto para cada. Tem várias maneiras de interpretar esse teste. É muito interessante porque é um teste fácil de fazer e as pessoas, às vezes, eu tenho algum paciente que, por exemplo... 5 em 5. 5 em 5. Gente, mas eu treinei essa semana sem querer, ainda bem. Obrigada pela prova da Larissa. Então, a gente tem alguns pacientes que ele desenham, né? Ele vai colocar os números, ele começa. Uma das coisas que a gente percebe é que as pessoas que estão bem orientadas já começam a distribuir os números de forma diferente. Então, o paciente, ele começa 1, 2, 3, 4, 5... Tem gente pior que eu, gente. E ele vai colocando os números, às vezes, das formas, e ele fala assim, pronto, acabei. Então, quer dizer, esse paciente colocou os números todos certos, né? Mas ele tirou uma nota muito baixa. Eu já paro o teste aí. Tem um teste interessante para fazer com os pais, com os avós, que você acha que está tendo algum problema de memória, ou algum problema neurológico, né? Dá para você citar um antes de você citar o outro para fazer com os pais, com os avós? O que significa quando a pessoa fez o relógio dessa forma? Significa que ele está tendo um déficit cognitivo. Agora, qual a gente tem que pensar? Vai ter que trabalhar mais. Né? Por exemplo, eu tive uma paciente, ela até me falou, pode falar meu nome, a dona Maria Aparecida, que ela veio com o diagnóstico de Alzheimer para mim. E os testes dela eram muito bons, né? Mas tinha realmente um déficit de memória, um déficit importante, e eu fazendo alguns testes, as pessoas já pensando em ter essa doença, a primeira coisa que eu perguntei para ela, a senhora está enxergando bem? Está ouvindo bem? Então, tanto a visão quanto a audição, né, são importantes nisso aí. Né? Então, um paciente idoso, sem óculos, ou uma pessoa, pode perder pontos em um teste por conta de um problema visual e auditivo. Não tem nada a ver diretamente com um problema neurológico. Na verdade, a pessoa tem um déficit de atenção, mas não é uma doença neurológica. A dona Maria Aparecida, por exemplo, ela tinha, na verdade, um déficit auditivo importante que ela não sabia. Aí resolveu. Espero que ela melhore. Dana, um beijo para a senhora, viu, querida? Obrigada por deixar aqui falar seu nome. Estão chegando mais perguntas aí, né, Gui? A gente está quase indo para o intervalo e que pena que o nosso tempo está acabando. Posso fazer 2 perguntinhas aqui, Bárbara? A Rosilene diz parabéns pelo tema. A gente não fala nome de remédio aqui, né? Mas... Não, ele está com nome eu não químico, sei. Pode falar. Pode falar? Pode. Alprazolam. Por muito tempo, é ruim para a saúde? Esses remédios são remédios para dormir, o alprazolam, todos dessa família, né? Do LAN, né? Eles são, eles são remédios que a gente fala, são remédios para dormir, né? De uma forma geral, além de sedativos, eles causam, a longo prazo, podem causar, sim, um déficit de memória, um déficit atentivo. Só um segundinho, porque a Sandra de Contagem faz uma pergunta bem parecida. Você já completa a sua resposta, que serve para ela também. Só consigo dormir com remédios para ansiedade. É verdade que medicamentos como aquele famoso pode causar Alzheimer? Não, causar Alzheimer... É o Will. Mas ele é clonazepam. Então, o clonazepam, assim como o alprazolam, eles não causam Alzheimer. Tá? Eles são sedativos, né? Remédios, a princípio, ansiolíticos e sedativos, e isso são usados por ser sedativos para dormir. O que é interessante nesses remédios, foram 2 remédios interessantes. O clonazepam, a meia-vida dessa medicação, quer dizer, quanto que leva meu organismo para metabolizar metade do remédio, que é a grande ação do remédio. A meia-vida do clonazepam é de 36 horas. Aí eu faço meus pacientes pensarem, mas
eu tomei ontem, dormi, hoje eu estou acordado. Então, tem 36 horas. Quais são as outras 24 horas de efeito que ele está fazendo no meu organismo? Sedação, desequilíbrio, perda de memória. Claro que são bons remédios, quando bem indicados para ansiedade. Você pode passar um remédio desse de dia para o paciente. Já o alprazolam tem 12 horas de efeito. É um efeito um pouco menor, né, de vida média. Isso provavelmente vai causar menos efeito, mas todos eles, a longo prazo, podem afetar um pouco a atenção e, consequentemente, a memória. Ok. A Regina também, a gente já estourou esse tempo desse bloco, eu vou para o intervalo, mas só registrando que a Regina também perguntou se podemos dormir sempre usando calmantes. Não se deve, com certeza. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.